Noite mais uma vez. Entendi. É, Queria agradecer a oportunidade que o Cefrat sempre nos oferece de trabalho na seara do Cristo, rogando que ele esteja entre nós enquanto aqui estivermos relembrando aspectos importantes da sua doutrina. Hoje nós falaremos, portanto, de Kardec e a coletânea de preces espíritas constituem o último capítulo, né, de O Evangelho segundo o Espiritismo que nós conhecemos atualmente, né? Importante lembrar que Kardec, embora nós falemos muito sobre ele, o movimento espírita, nós espíritas em geral, sabemos muito pouco ainda de tudo o que foi a construção da codificação, o papel que Kardec desempenhou. É importante sempre lembrar o que a gente já sabe para aprender também outras coisas que a gente não sabe. Kardec, então, Allan Kardec, é um pseudônimo, né, de um professor francês que estudou com Pestalozzi. Pestalozzi, que para quem estuda pedagogia, sabe, né, que tem um papel fundamental na história da pedagogia mundial. Pestalozzi teve uma contribuição muito importante na formação do jovem Hippolyte Léon Denis Rivail, que viria a ser Allan Kardec, que é um pseudônimo que tem a sua razão de ser, que nós vamos descobrir com o próprio Kardec em obras póstumas, né, onde ele escreve sobre isso. Ele não imaginava que ia surgir um livro com essas anotações dele, que só surgiu após a sua desencarnação, por isso se chama Obras Póstumas. Não é um livro que Kardec organizou, ele foi organizado pelos amigos dele, que encontraram muitos escritos interessantes e entenderam que era muito precioso que todos nós tivéssemos acesso a muitas das coisas que ele lá esclarece, entre elas a questão do pseudônimo. Mas conhecer Kardec, não é, implica conhecermos muito do que foi escrito sobre ele. Uma obra que me parece ser a mais completa, né, sobre Allan Kardec é exatamente esta, né, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Esta é a segunda edição, já com 2 volumes. A primeira tinha 3 volumes, eles fizeram uma reorganização, algumas supressões, surgiu essa dos 2 volumes, e nós temos atualmente uma com um volume só, condensando os 3 volumes iniciais, né? Essa obra foi escrita por Zeus Van Tuyl, um maior pesquisador da história do Espiritismo e das biografias envolvidas, né? Nós temos dele uma obra fantástica, que é Grandes Espíritas do Brasil, e outra da história, que é As Mesas Girantes do Espiritismo, que são 2 obras imperdíveis. Nesta aqui, ele é acompanhado por Francisco Thyssen, que à época era o presidente da Federação Espírita Brasileira. Aqui nós vamos encontrar no volume 1 desta segunda edição, que é só 2 volumes, no capítulo 17, uma coisa muito interessante que tem a ver com o nosso tema aqui da noite, né? Que é a relação entre Rivail, não existia a doutrina espírita ainda, e o magnetismo animal, também conhecido por mesmerismo, visto ter sido Franz Anton Mesmer, doutor pela Universidade de Viena, o seu mais célebre renovador nos tempos modernos. Portanto, ele foi um renovador porque esse é um conhecimento milenar, essa questão das energias, né, dos seres. E ela esteve em voga nos fins do século XVIII, né? No início do século XIX, nasce o professor Rivail em 1804. Então, isso já estava bem difundido na época. Houve um grande apoio, na época, de sumidades médicas e ilustres prelados, segundo Zeus Van Tuyl e Thyssen, que confirmavam a veracidade dos fenômenos magnéticos, principalmente no que diz respeito a curas psíquicas, a diagnósticos e prescrições terapêuticas fornecidos pelos sonâmbulos, com quem igualmente se observavam incontáveis fatos de clarividência ou lucidez, de visão à distância, de visão através de corpos opacos, de previsão, etc. Olha que interessante, nós estamos falando de algo anterior à doutrina espírita, que depois Kardec vai explorar e organizar didaticamente para a gente em O Livro dos Médiuns, e teve um papel fundamental na própria constituição da doutrina. Veja que aqui nós vamos falar de sonâmbulos, né? Uma palavra que a gente corriqueiramente associa a alguém
que quando está dormindo, levantando a fala, normalmente também uma desculpa muito interessante para aqueles que vão escondidos na geladeira de madrugada, e quando são pegos, né, eles dizem, não, eu sou sonâmbulo, nem vi que eu estava aqui comendo, né? Então, o sonambulismo teve um papel muito importante, né, na codificação, e Kardec vai explorar isso lá no Livro dos Médiuns, né? Um tema bom para os interessados irem lá, para revisarem sobre isso. Mas veja que muitos dos fenômenos espíritas já estavam aqui discutidos no mesmerismo. Óbvio que não teve só apoio, teve aqueles que condenaram porque o mesmerismo passou a ser usado em clínicas particulares, isso envolveu dinheiro, então muitos começaram a chamar o Mesmer de charlatão, e entre eles um sujeito muito famoso chamado Antônio Lavoisier, pai da química moderna, que foi extremamente agressivo e desqualificador de Mesmer, mas não adiantou, porque havia muitos pesquisadores que constatavam muito da procedência, né, científica daquilo que Mesmer defendia. E as próprias curas que eram auferidas nesses processos magnéticos, né, inclusive com imposição de mãos, que não era exatamente chamado de passe, né? Obviamente, era chamado de ação magnética com as mãos, constatavam que não era uma coisa só de charlatão, não, alguém interessado em dinheiro. Mas o que há de curioso para a gente chegar lá na frente no nosso tema da noite, para falar das preces, né? É que uma coisa que o Rivail só vai descobrir depois, ele não sabia, ele estudou com Pestalozzi, Pestalozzi na pedagogia traz uma perspectiva completamente distinta de educação, do processo educativo na escola, numa relação muito amorosa e próxima dos alunos, tanto que ele era conhecido no Instituto de Verdun como pai Pestalozzi, e Pestalozzi viu no Kardec um menino de absoluto potencial, tanto que deixava Kardec, na época, o jovem Rivail cuidando do instituto quando ele tinha que viajar. Kardec, então Rivail, jovem, dava aula, ajudava os colegas, porque ele era realmente privilegiado, entre aspas, do ponto de vista da intelectualidade e da cultura, e estudava de tudo, era um menino completamente fora do padrão. Mas ele não sabia, quando ele começou aos 19 anos a estudar o mesmerismo, que Pestalozzi havia tido contato com o mesmerismo. Olha que interessante. Pestalozzi, embora o instituto fosse protestante, Pestalozzi se recusava a trabalhar com uma catequese, digamos assim, protestante. Ele trabalhava a ideia de um Deus que ultrapassava os limites da religião e ajudou muito o Kardec a ter uma visão diferente de religião. Kardec tinha uma origem católica, mas com Pestalozzi ele ressignificou a sua crença em Deus e se desligou, digamos, dos limites do catolicismo. Ele buscava respostas a questões que vieram justamente quando ele se deparou com o fenômeno das mesas girantes, né? Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas veja bem, o, o Pestalozzi ficou sabendo na época, nos fins do século XVIII, que havia esses magnetizadores que os, aspas, passes deles, que não era esse termo, tinham resultados extraordinários. Qual era o interesse dele? Ele tinha um filho chamado Jacob, que era um portador de uma doença muito difícil, né, muito rebelde aos tratamentos médicos convencionais, e que tinha vários acessos epiléticos desde a infância. O Pestalozzi recorreu ao magnetismo e tentou ajudar o filho nisso, porque a medicina convencional não dava conta. E, certa feita, ele escreveu uma carta para o filho dele, o Jacob, sobre isso. E aí ele vai falar de um sonho, entre aspas, que ele teve, o Pestalozzi, extremamente concreto, que se caracteriza nitidamente como um fenômeno mediúnico sonambúlico, que Kardec vai tratar lá em O Livro dos Médiuns. Olha o que o Pestalozzi escreveu para o seu filho. É, ele escreveu que tinha tido um sonho que de tão real lhe pareceu que ele falou assim: não, não é possível que seja só um sonho. Foi muito real. Um médico tomou-me as mãos, consolou-me e deu-me o seguinte recado: que eu procurasse, não, que você, meu filho, procurasse refugiar-se em Jesus e na prece, e que seria assim aliviado. Com
obviamente, o tratamento magnético pelas mãos. Então, veja que Pestalozzi vai ao encontro de um fenômeno espírita e é orientado por um médico desencarnado a dizer ao filho que ele devia recorrer mesmo à prece a Jesus associados ao tratamento magnético. E nessa mesma carta, mais adiante, o Pestalozzi lembraria ao filho o seguinte: meu querido, venho achando que o magnetismo, do qual às vezes se abusa, veja que o Pestalozzi era muito consciencioso, tenha contribuído de certa forma no último ano para paralisar o teu mal. Se tens fé nesse remédio, experimenta usá-lo de novo e que Deus fortaleça a mão que te há de servir, a mão que vai dar o passe nele. Olha que Pestalozzi, que era um protestante, que não conhecia o Espiritismo pelo simples fato do Espiritismo não ter sido sequer codificada, a palavra não tinha sido nem criada pelo o Allan Kardec. Veja que coisa interessante que ele fala da reflexão sobre a paralisia do mal, ou seja, às vezes a gente acha que uma coisa só funciona se elimina o mal. Quer dizer, se a pessoa não foi curada da doença, não surtiu efeito, né? Então, a paralisação de sintomas, ela é fundamental. E ele jamais se recuperaria completamente da doença e acabou desencarnando mais tarde, em 1801. Veja, o Kardec nasce em 1804, vai estudar com Pestalozzi, e Pestalozzi nunca comentou isso com ele. Fez um assunto privado e o foco do Pestalozzi na escola não teria sido exatamente discutir essas coisas, né? O Mesmer, ele nasceu em 1733 e desencarnou em 1815, ou seja, quando Kardec, o professor Rivail, jovenzinho, tinha apenas 11 anos. Acontece que isso vai aparecer numa biografia de Pestalozzi, né? Particularmente, nós somos apaixonados por biografias. As biografias são muito ilustrativas. E a biografia de Kardec é absolutamente riquíssima, né? Porque a gente tem visões muito restritas se a gente não estuda as biografias dos grandes contribuidores, né, da nossa evolução. E veja que quando Kardec jovem, o Rivail, né, o jovem discípulo de Pestalozzi, chega a Paris, é que ele teve a curiosidade dele despertada para o magnetismo animal. Aqui o Marquês de Puységur, juntamente com Deslon, que era um professor e regente da Faculdade de Medicina de Paris, e com o sábio naturalista Deleuze, haviam imprimido nova feição ao modificar os métodos de Mesmer. Esses estudiosos, o que eles fizeram? Eles trabalharam na pesquisa e chegaram a uma coisa chamada sonambulismo provocado, que tem a ver, obviamente, com a hipnose, que tem um papel fundamental, que está muito explorado por Kardec, mas, sobretudo, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele vai falar sobre a hipnose e a relação da hipnose com os fenômenos e com o nosso próprio crescimento. Essa questão do sonambulismo, né, que também foi depois estudado por outros pesquisadores, como Barão de Dupotet e o Sr. Millet, ele vai perceber o seguinte, que o sonambulismo tem um papel fundamental. E ele vai depois, obviamente, né, testemunhar muitas coisas mesmo, em relação a esse magnetismo. Mas voltando rapidamente aqui da, ao ponto da paralisação do processo do filho do Pestalozzi, a gente testemunha isso em casas espíritas. Particularmente, né, um ente muitíssimo querido meu teve câncer de pâncreas. Nós tivemos a oportunidade de levá-lo a uma casa espírita na época, e a gente conversava com um espírito que estava intercedendo ali na maca, e nós não poderíamos ser muito explícitos, né? Porque esse ente querido, a gente não conversava abertamente sobre isso, porque a gente sabia que era um caso gravíssimo, praticamente irreversível, mas nós ousamos, né? Como todo ser amado e amante, a gente buscou, então, perguntar para o Espírito se seria possível a misericórdia da interrupção daquele câncer. E o Espírito respondeu que os desígnios divinos estavam estabelecidos e, em relação a isso, não seria possível nada fazer, alguma coisa fazer. Porém, por uma misericórdia divina, estava sendo feita uma intervenção para suprimir
totalmente a dor associada ao câncer de pâncreas. Olha que coisa fantástica que nós testemunhamos e muito nos alegrou. Então, esse nosso ente querido, ele foi até o último segundo da encarnação sem precisar tomar um analgésico infantil que fosse. Não sentiu absolutamente nenhuma dor, sendo que a gente acompanhava casos das pessoas tomarem doses máximas de morfina e não aguentarem, não fazer efeito, a pessoa gritar e gritar de dor até o fim. Que a gente sabe que o câncer de pâncreas se associa a essas coisas. Então veja que as intervenções magnéticas, e seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual, intercedem dentro dos limites da justiça divina. Vejamos que Jesus mesmo não cura um cego e diz a ele que não era possível, porque existia um limite até para Jesus, porque há desígnios superiores fundamentais. Se a nossa caminhada prevê um período de sofrimento, expiatoriamente falando, nós temos que ter resignação, como disse Jesus, resignai-vos, confiar na justiça divina e agradecer, porque nós temos a lucidez de entender e não nos revoltarmos e não nos rebelarmos contra a justiça divina, que é infinitamente justa, perfeita, magnânima, misericordiosa. Mas voltando aqui, o próprio Kardec vai testemunhar várias situações, estudando médiuns sonâmbulos, onde eram feitas revelações, prescrições, e uma coisa curiosa que eu imagino que talvez vocês não saibam, que é muito interessante. Por volta de 1852 ou 53, aconteceu uma coisa com o professor Rivail, porque ele não era Allan Kardec ainda. Ele vai escrever sobre isso na Revista Espírita de 1862, quase 10 anos depois. Olha o que ele vai contar para nós, né? Ele começa a ficar com dificuldade de ler, de reconhecer as pessoas. Ele ia cumprimentar e não estava conseguindo saber quem era. Kardec estava ficando cego, o professor Rivail. E aí ele vai escrever assim na Revista Espírita de 1862. Consultei notabilidades da ciência, entre outras o doutor L., professor de clínica para moléstias dos olhos, o qual, após exame muito atento e muito consciencioso, declarara que eu sofria de amaurose e que só me cabia resignar-me, ou seja, ficaria cego. Então, depois aí, tempo aí, vocês vão ir na internet, põe lá amaurose, vocês vão ver qual é esse mal oftalmológico aí que leva a seguir. Porém, o Kardec estava envolvido no estudo do mesmerismo e participava de reuniões onde havia pessoas que, em estado sonambúlico, prescreviam tratamentos e tal. E ele foi ver uma sonâmbula dessa, e ao que ele escreve, fui ver uma sonâmbula que me disse não se tratar de amaurose. Olha que coisa fantástica. Mas de apoplexia nos olhos. Depois vocês olhem também na internet, apoplexia nos olhos, que poderia degenerar em amaurose. Olha, podia chegar a amaurose, mas não era ainda, se não fosse cuidada convenientemente. Detalhe, ela declarou responder pela cura, dizendo: em 15 dias experimentareis ligeira melhora. Em um mês começareis a ver, e em 2 ou 3 meses estareis são. Olha que coisa maravilhosa. Graças a essa intervenção, que veio graças à aproximação dele ao mesmerismo, onde ele conheceu o senhor Fortier, que foi quem convidou ele para assistir uma reunião das mesas girantes, nós estamos aqui exatamente neste momento. Existe o Cefrate, existe a Casa do Caminho, existe o movimento espírita, existe a codificação. Veja como tudo se liga a tudo. Olha que coisa maravilhosa. Realmente é um negócio fantástico, né? E a coisa aconteceu, e graças a isso, ele nos trouxe as 18 obras que constituem a sua produção, sendo uma delas a Revista Espírita, que tem 12 volumes, só para a gente ter uma noção do pouco tempo, quanto que ele fez por nós. E é curioso, né, a gente ver que o Kardec transformou todo o conhecimento que ele havia construído junto com Fortier e outros pesquisadores, em matéria-prima para trabalhar com a questão da codificação. Nós já vamos chegar lá para a gente ver como é que ele faz essa associação para chegar na coletânea. Mas para que isso acontecesse, né, para que nós estivéssemos aqui hoje, né, o Cefrate, a Casa do Caminho, etc., nós precisamos dos livros em português, que a gente, a menos, né, com exceção do Alexandre, que lê fluentemente em francês, nós que somos leigos em francês, lemos em português. Então, precisava que alguém traduzisse.
E aí o Ismael Gomes Braga, que nós conhecemos da história da Federação Espírita Brasileira, publicou este artigo em Reformador em 1950, outubro, titulado Kardec no Brasil, em que ele vai falar sobre essa questão do alcance da doutrina espírita naquela época que ultrapassava em muito o que se esperava, né? Havia todo um movimento contrário, difamação e tal, né? E isso não adiantou de nada. Inclusive o Tristão de Ataíde bateu muito, né? Associado à Igreja Católica, mas o resultado foi inverso. E aí nós vamos ver aqui, não é que especificamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós estamos tratando hoje, vamos esquecer as outras obras, foi traduzido da 16ª edição francesa, mas não tem o nome do tradutor, em 1876. Ela foi publicada, esta obra, em 1864, foi na França. 12 anos depois, a gente tinha edição em português. Olha que maravilha. E aí nós vamos conhecer um pouco mais disso num artigo muito interessante, escrito por outro pesquisador fantástico, que é o José Jorge. Ele é mais antigo, né? Só os mais rodados conheceram, digamos assim, o José Jorge de maneira mais próxima, que num artigo em 1988 de O Reformador, setembro, ele escreveu um artigo chamado O Plano Didático do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz uma visão muito interessante. Por que que fala do plano didático? Porque Kardec era, sobretudo, um didático. Ele estudou com um grande pedagogo, ele escreveu obras didáticas que foram premiadas, né? Inclusive pela Academia Francesa de Letras, foi obras que foram usadas em universidade, em escolas. Ele era um cara realmente muito reconhecido. E ele encerra essa parte humana, digamos assim, assumindo o pseudônimo para trazer uma outra coisa como instrumento da espiritualidade, para separar a produção dele intelectual da produção espírita. Infelizmente, o movimento espírita hoje tem pessoas ganhando muito dinheiro dentro do movimento, misturando as duas coisas, infelizmente, né? Mas ajeitarão suas vidas lá no mundo espiritual depois, quando tiverem que dar conta disso. Mas, enfim, nós vamos ver aqui exatamente que o, o Evangelho, né, tal qual a gente vê aqui, o José Jorge, para quem tiver curiosidade, ele escreveu, ele pegou, foi o primeiro que pegou o Livro dos Espíritos e fez um índice, cruzando todas as referências, são 3 volumes. Ele pegou todo o Livro dos Espíritos e vai ligando uma coisa à outra. Então, quem estuda tem nesse livro uma maravilha, né, para ajudar nos estudos. E hoje em dia isso já virou mais corriqueiro, a internet veio e juntou mais isso aí. Mas ele vai contar aqui a história, né, para nós de como é, o Kardec estrutura isso. E o Kardec vai falar sobre isso na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar assim, na opção que ele fez. Olha só o plano didático. Ele escreveu lá que as matérias contidas nos evangelhos, elas podem ser numeradas em 5, sendo que as 4 primeiras só dão controvérsia, debate, discussão, e que não vai levar a lugar nenhum, só brigas teológicas. A primeira é os atos comuns da vida do Cristo, a segunda são os milagres, a terceira são as predições, a quarta são as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas. A quinta, ele vai chamar de aquela que trata exclusivamente do ensino moral do Cristo. E essa, ela supera divergências, porque ninguém vai discutir se realmente a gente tem que perdoar ou não, se a gente tem que amar ou não, se a gente tem que fazer o que o bom samaritano fez. Então, não há muita discussão nisso aí. Então, o que que ele optou? Fazer essa obra que era absolutamente sigilosa. Olha que coisa interessante. O Kardec não havia tratado disso com ninguém. Ele estava fazendo sozinho e ele dialogava com os espíritos nas reuniões mediúnicas sem ninguém saber. Às vezes ele fazia pergunta mental e o espírito respondia e ninguém entendia nada. Mas isso está lá num livrinho chamado Obras Póstumas, que nós citamos há pouco, que eu gosto de brincar, chamar ele de Making of do Espiritismo. Eu adoro Making of. Então, eu pego DVD de filme, eu vou lá no making of. Eu adoro entender como é que o filme foi feito. Por exemplo, sugiro quem não assistiu, assista o making of do livro, do filme, desculpa, O Sexto Sentido. Um diretor indiano explica como que ele foi colocando as coisas no filme para fazer associação com a manifestação espírita. Olha, é fantástico. A gente só vai entender alguns detalhes depois que a gente assiste e não percebe. A questão da cor vermelha tem um papel, a questão de reduzir a temperatura, já que eles estão no inverno e precisa do aquecimento, né, do ambiente, aí o espírito vai lá e diminui
o aquecimento para tudo ficar gelado de frio. Tudo isso ele tem uma ideia para desenvolver o filme. É muito interessante. Então, o making of, na nossa ótica, talvez míope, ele é obras póstumas, é isso. Kardec vai explicando como que foi que ele encontrou, mas ele não fez isso para publicar, ele escreveu e deixou guardado. E graças aos amigos dele, e os espíritos, obviamente, incluíram, nós temos esse contato. E lá, em obras póstumas, nós vamos ver exatamente essa questão de como que ele chega na primeira edição, inclusive com dúvidas, ele tirando dúvidas com os espíritos, e está lá escrito nas reuniões. Por quê? Porque ele não tinha mediunidade ostensiva. Kardec não via, não ouvia, não sentia, não psicografava nem nada. Tem gente que fala que ele era psicógrafo, ele psicografou, nada a ver. Essa obra explica que isso aí não tem o menor fundamento. Então ele tinha que dialogar com os espíritos. Então, numa das perguntas que nós vamos ver lá, os espíritos falam: não, você inclusive está indo no caminho certo. Nós batemos na parede para você. Aí que ele lembrou, falou assim: realmente, só que eu não entendi que era em apoio a isso. Falou assim: não, continue que é por aí. Só que Kardec teve uma infeliz ideia de chamar a primeira edição de imitação do Evangelho, segundo os Espíritos. Então, a palavra que convenhamos, para nós no português, ela ficou muito ruim, né? Fica parecendo coisa de marca, né? Você compra uma marca, você não tem dinheiro para comprar aquele tênis X, aí você compra uma imitação por 10 vezes menos e quem olha acha que você está com. Então não é por aí, né? E tanto que ele muda isso já na segunda edição. Só que nós vamos aprender, né, em obras póstumas, se a gente for lá em obras póstumas, lá ele vai se dedicar aqui a falar exatamente dessa imitação do Evangelho. Olha o que ele explica para a gente aqui, que eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Conservara de tal modo em segredo o título que o editor, Sr. Didier, só o conheceu quando da impressão. Esse título foi, a princípio, imitação do Evangelho, mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium, porque nem o médium sabia desse negócio. E aí a gente vai ver que ele contando a história é fantástico aqui, as perguntas. Ele estava muito preocupado com o clero, o que que a igreja ia fazer, e os espíritos falaram: não, fique tranquilo, você não vai se surpreender. O efeito disso vai ser exatamente o oposto que você está imaginando. Tanto que vai ter o Auto de Fé de Barcelona, em que os livros de Kardec serão queimados numa fogueira, e um monte de gente vai lá pegar para saber o que, que é tão proibido no livro, e ele, nossa, aí estoura, né? E todo mundo quer ler os livros de Kardec, porque quando fala que é proibido, né? Que nem criança. Não pode entrar nesse quarto. Pode saber, ele vai trazer um chaveiro, ele vai fazer alguma coisa para entrar lá para saber o que que tem. Mas, enfim, neste artigo do José Jorge, nós vamos entender lá que essa mudança de nome também teve digamos assim, uma orientação espiritual, né? Que esse nome não estava muito bom. E as traduções que nós temos de O Evangelho segundo o Espiritismo, pela FEB, né, elas, como eu falei, a primeira brasileira foi da 16ª, já se refere à terceira edição, que foi só repetida, depois reimpressa, porque a primeira e a segunda eram idênticas, só mudou o nome. Mas da segunda para a terceira, os espíritos falaram para o Kardec que tinha que fazer uma reorganização, refundir. E nós vamos aprender isso com o tradutor mais recente das obras de Kardec, né? Nós sabemos que as originais aí mais conhecidas são de Guilherme Ribeiro, né? As mais conhecidas, mas aí tivemos aqui o Evandro, né? Noleto Bezerra. Eu não sei se ele já fez palestra no Cefrate, mas a do Caminho, de vez em quando ele faz, pelo menos uma eu lembro dele ter feito. Ele foi entrevistado em O Reformador, de 2014, sobre a tradução, né, das obras. E ele vai falar do Evangelho. Sobretudo porque ele é o responsável por essa tradução aqui, uma edição histórica de imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. A primeira parte é a tradução em português, e na segunda parte você tem o facsímile da original em francês. É uma maravilha essa obra do Evandro. E ele vai contar aqui da emoção dele nessa tradução, das coisas curiosíssimas. Então, uma das coisas que a gente vai aprender é o seguinte: a primeira e a segunda edição são iguais, e a terceira, quando Kardec reformula,
passa de 25 para 28 capítulos, e aí o que que ele vai explicar aqui, né? Que as duas são idênticas até o capítulo 22, mas incorporando-se como novos os capítulos 23 e 26. O capítulo 24 da primeira edição, com algumas modificações, passa a ser o capítulo 28 da terceira edição, com o mesmo título, Coletânea de Preces Espíritas. Agora, é importante destacar, diz o Noleto, que nesse capítulo Kardec desenvolve a oração dominical, né? Todos nós sabemos que aquilo é uma aula de Pai Nosso. A gente lê aquilo ali, é um curso intensivo da síntese que Jesus faz na oração dominical. E aí ele desenvolve o capítulo, ou versículo a versículo, que na imitação ele não fez, ele só transcreveu, ele comentou de modo geral e transcreveu, mas já na terceira edição ele foi desenvolvendo cada frase, cada versículo dessa oração, que é fantástico, né? O que não ocorria então. E aí nós vamos entender o seguinte, que o Kardec tinha uma especial atenção com este capítulo. Por quê? Porque este capítulo realmente faz uma, uma articulação muito curiosa, que nós vimos aqui o Kardec vai falar sobre essa questão quando ele vai tratar da experiência que ele teve exatamente com os fenômenos do mesmerismo, com os fenômenos é, que ele vai estudar depois, quando ele desenvolve a codificação, ele vai associar ah, o que ele havia aprendido ali com tudo que ele tinha aprendido antes. Então, ele vai mostrar que existe uma correlação muito profunda entre os fluidos, lá do mesmerismo, né, os fenômenos do sonambulismo lá que ele havia acompanhado, com os fenômenos mediúnicos, os espíritas, e a prece tem um papel fundamental. Por quê? Porque ela vai movimentar energias, fluidos, veiculando essas energias também por conta de um fluido, que é o fluido cósmico universal. E nós vamos ver lá com o André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, que a prece é uma emissão de ondas, como o nosso pensamento. E a gente aprende na física que a luz tem uma dualidade, é tanto partícula em movimento como uma onda, ou seja, o pensamento pode ter a sua massa determinada. Então, tem pesquisas na década de 1960, num livro de parapsicologia sobre a questão do avanço da então União Soviética, que é o livro chamado Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, em que os soviéticos conseguiam medir a densidade do pensamento e fazer experimentos de telepatia por conta da espionagem, para poder espiões trocarem informações mentalmente. Olha que coisa mais maluca. E a gente vai estudar com os espíritos que essa é a base da comunicação dos seres, né? Dos espíritos de modo geral, o pensamento. E a que é a prece? É a emissão de ondas. E aí o André Luiz vai chamar de ondas ultra super curtas, ou seja, de frequências altíssimas que vão ao infinito. Por isso que a prece é ouvida. Toda a prece sentida. Aí o Kardec vai trazer para nós o capítulo 27, Pedi e obtereis, que ele vai tratar disso. Para a gente entender o que que Jesus nos traz quando ele fala pedir e obtereis. Que alguém fala, eu não acredito nisso, eu já pedi para ganhar na Mega Sena, nunca ganhei. Então, não é verdade. Obviamente que ele vai explorar exatamente o que é verdade nisso aí e a ignorância associada ao não entendimento disso. Mas o capítulo 27, digamos assim, prepara o 28, por isso que ele reorganiza, porque ele vai mostrar que a prece o fundamental não está na forma. Então, embora ele fale da forma no capítulo 28, o que mais interessa para nós, quem tiver interesse que não tiver feito isso ainda, que vale a pena, são os preâmbulos. Cada prece ele coloca um preâmbulo curtinho, um parágrafo. Esse preâmbulo é uma aula, e a gente vai ter várias aulas. Tanto é importante que a FEBS publicou este livrinho aqui, A Prece, que juntou exatamente esses dois capítulos. E quando, no final do século passado, né, que eles fizeram essa coisa aqui, eles introduziram depois, nessa edição da Prece, duas comunicações recebidas em 1888 e 1889,
recebidas pelo médium Frederico Júnior, da FEB, de Allan Kardec, destinada aos espíritas do Brasil. Então, todos nós que trabalhamos na Casa Espírita precisamos ler essas duas mensagens de Kardec, porque ele chama, ele convoca, gente, temos que fazer isso. Então, ele chama a Federação Espírita Brasileira para fazer uma campanha, né, de estudo sistematizado da doutrina espírita, no final do século XIX, gente. Só na década de 1980 que a FEB resolveu fazer isso. Demorou um tempinho, quase 90, 80, 90 anos. Foi quando nós começamos na Casa do Caminho, nós usamos esse material lá na introdução, que ela estava começando a bombar, digamos assim, no Brasil, era exatamente o EJA que o Kardec vai falar aqui em espírito pelo Frederico. Mas esse livrinho aqui traz exatamente uma síntese, e ao que, aí a gente vai entender a importância da coletânea de preces espíritas do ponto de vista da estruturação do conhecimento, dos fluidos, que tem tudo a ver com mediunidade, e que Kardec aprofunda, desculpe, no livro A Gênese, né? Lá no livro dos médios, em O Livro dos Médios, a gente estuda os fenômenos mediúnicos e os fluidos têm um papel fundamental, mas lá em A Gênese, o Kardec faz um aprofundamento fundamental para nós. Aqui nessa edição, então, tem as instruções de Kardec aos espíritas do Brasil, essas duas mensagens fantásticas. Depois vem a prece, que ele vai escrever aqui, né? Que a edição vai trazer para nós. Pedi e obtereis, que seria a primeira parte, que é exatamente o capítulo 27, a qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, que de mortos não tem nada, né? E aí vem as instruções dos espíritos, maneira de orar, satisfação decorrente da prece, que nós vamos ver lá a felicidade que a prece proporciona, e aí vamos para a coletânea ou coleção de preces espíritas, que dá no mesmo a tradução. Coleção ou coletânea é a mesma coisa. E aí tem um preâmbulo, e aí vem as preces gerais, oração dominical, nas reuniões espíritas e para os médiums, que é importante, quem trabalha com mediunidade. E aí vem as coisas para a gente entender o papel da prece, que é magistralmente esclarecido por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo. Então, vem as preces por si mesmo, que é importante a gente entender que, embora a gente, quando faz prece, normalmente pensa só na gente, mas na verdade a gente tem que saber distinguir. Então, aos anjos de guarda e aos espíritos protetores, para afastar os espíritos ditos maus, né, má intenção, para pedir a corrigenda de um defeito, que esse é o objetivo da doutrina, a reforma interior, e assim vai. O tempo está acabando, eu vou ter que correr. Tem várias preces aqui que eu sugiro que vocês vejam lá, vocês já sabem de cor, mas é sempre bom ver de novo. As preces pelos encarnados, nossos entes queridos, que estão aflitos, ou então por graças por ter recebido algum benefício, né, da pessoa, do inimigo. Aí a gente vai entender por que que Jesus fala: orai pelos que vos perseguem, caluniam, orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Aí a gente vai entender a lógica disso, como isso faz todo sentido. Preces pelos desencarnados, aí a gente vai entender como é importante orar pelos desencarnados, especialmente os suicidas. É um negócio absolutamente, indescritivelmente fundamental, e está lá em Memória de um Suicida, e nós vamos ter a confirmação do que está nesse capítulo. Para o suicida, a única coisa que realmente traz alívio para eles são as nossas preces. Eles dizem isso lá, o Camilo Castelo Branco diz isso lá, não é? Na obra fantástica. E, por fim, a prece pelos doentes e pelos obsidiados. Agora, para tentar e caminhar para o encerramento, né, antes que alguém interrompa aí, com razão, nós vamos ver aqui um esclarecimento fundamental, neste capítulo 27, do espírito Monod. Olha o que o Monod fala aqui em relação ao conceito de prece, para a gente encerrar o nosso raciocínio. Lembrando que tudo que nós falamos é só para estimular o estudo, né? Porque não conseguimos falar nem 1% do que está escrito lá. Mas olha só o que Monod, o Espírito, traz para nós, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Então, o que ele está dizendo aqui? O que a gente precisa é implantar como um hábito, como Emmanuel fala lá no Pensamento e Vida, né, a questão do hábito, primeira coisa do dia, a prece. Veja que Mahatma Gandhi, né, eu tenho uma admiração pessoal, né, eu gosto muito de citar isso, já falei outras vezes, ele é citado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz como Mahatma, né, e aí pode pensar.
esse adjetivo, esse Mahatma aí, né? Esse título tem um significado de grande alma, né? Mahatma Gandhi, ele escreveu o seguinte, que é uma coisa que eu acho que é a síntese do que a gente estuda, né? A, a oração é a tranca da noite e a chave do dia. Os espíritos vão explicar isso. E Monod está falando o seguinte, que nós temos um dever. A hora que a gente acorda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Ah, mas por que que eu tenho que orar? Primeiro, que você acordou encarnado, já é a primeira coisa, tem que orar para agradecer que você ainda está dar uma tocada para confirmar, embora no meu caso não vai adiantar, porque eu seria um espírito muito denso, então eu vou achar que eu estou encarnado, que eu sou muito grosseiro, mas aí depois eu desfaço a ilusão. Enfim, depois é o seguinte, se eu estou deitado numa cama, motivo de gratidão. Se eu estou pensando, motivo de gratidão. Se eu vou poder levantar sozinho, ir ao banheiro sozinho, me limpar sozinho, é outro motivo de gratidão, agradecimento. Se eu vou poder comer, quando tantos não têm onde deitar, não estão sob um teto e não têm o que comer, não sabem nem quando vão comer. Se eu tenho o acesso à cultura, à instrução, ao conhecimento, se eu consolido uma fé raciocinada graças a tudo que eu recebi, gratidão. Quanto mais eu agradeço, menos tempo eu tenho para reclamar, porque a reclamação ela só nos atrasa, porque ela é injusta com Deus. É um despropósito da nossa parte, quem é espírita, porque não existe dificuldade sem função, então não posso reclamar, por isso resignai-vos. Em Boa Nova, Jesus explica isso lá, pela mão de Humberto de Campos e Chico Xavier, né? Mas, enfim, o que ele diz aqui? Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar? E é isso que o Kardec vai nos trazer, não a forma, mas a essência, que é fundamental no capítulo Coletânea de Preces Espíritas. Quem importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne, na hora que a gente acorda, né? Durante o sono físico, a gente vai para onde a gente quer, né? O espírito só para onde quer, diria Jesus. Então o Gandhi fala, é a tranca da noite. Para quê? Para a gente ir para o Cefrate, trabalhar no Cefrate, para ir na casa do caminho, para ir ajudar as pessoas e, sobretudo, para a gente estudar e aprender. E se encontrar com os nossos entes queridos que nos puxam a orelha, pai, mãe que briga com a gente, quem já, como eu, já tem os dois lá no mundo espiritual, e etc. Então ele diz assim, né, deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque eu já fiz um teste. Se eu começar a orar e agradecer tudo que eu recebo, dá o meio-dia, não levantei, aí eu vou perder emprego, essas coisas todas. Então é bom agradecer em síntese, porque se você for agradecer tudo que você tem para agradecer a Deus e a vida, o dia vai todo na pressa. Então é melhor não exagerar pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Olha que maravilha. Por isso a tranca da noite. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser por profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. Nós temos N outras coisas que o tempo não permite, né? Até Leon Denis vai falar sobre isso. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter, nesses dois últimos capítulos, uma aula de vida para a gente aprender a viver melhor, não dá muito valor às coisas ruins, porque elas fazem parte do nosso crescimento, para a gente entender que o que a gente chama de doença é cura, para que a gente entender que o que a gente chama de dor, na verdade, é uma grande companheira, uma grande professora e, sobretudo, uma alertadora para as nossas maneiras de viver, nossas prioridades, e que a prece nos fortaleça e que Kardec receba a nossa gratidão por ter trazido um capítulo tão maravilhoso para a gente aprender e, sobretudo, tentar colocar em prática. E gratidão ao Cefrate pela paciência de nos ouvir até agora e que Jesus nos ilumine e fortaleça, que assim seja.